A paz do Senhor, irmãos. O estudo de hoje vai ser em Mateus, do capítulo 4, versículo de 12 ao 18. Como vocês vão poder ver no final do vídeo, hoje a gente não vai finalizar um tópico. Eu vou dividir esse estudo em 2 vídeos, que seriam capítulo 4, dos versículos de 12 ao 25. Mas aí eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar muito longo. Então agora a gente vai estudar do 12 ao 18 e no próximo vídeo vamos estudar do 19 ao 25, certo? Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 12. O tema é Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Lá em Mateus 14, 3 fala sobre Herodes manda prender João Batista por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Em Marcos 6,17 também faz a mesma passagem, só que no caso descrita por Marcos, né? Em Lucas 3, 19 e 20, também a mesma passagem. Fala que Herodes, além de casar com a esposa do irmão, fez outras coisas, outras coisas mais, e pior ainda, mandou prender João Batista. Só para falar rápido aqui, rei Herodes, certo? Ele se casou com a esposa do irmão dele, Herodias. Ele tomou a esposa do irmão dele para ele. E aí João Batista muitas das vezes falava: ó, Herodes, você está errado. Imagina, ninguém gosta de ouvir que está errado. E se você tem uma autoridade maior, você tem chance de mandar prender essa pessoa. Mas João Batista não temeu pela vida dele e falou: você está errado, pela nossa lei você não pode casar com Herodias. E ele também fazia outras coisas ruins, além de ter pego para si a esposa do irmão dele. Só que aí ele foi lá e fez uma coisa pior ainda, mandou prender o João Batista. Só que o que? A gente vai estudar mais pra frente, né? Só que o que? Ele gostava de escutar João Batista, certo? E mandou prender. Mas ele teve que mandar matar João Batista, porque ele fez uma festa, estava animado, e aí a filha de Herodias se apresentou com uma dança, falando resumidamente, tá? Depois a gente vai estudar em outro vídeo. E aí ela fez uma dança para o rei Herodes. O rei Herodes gostou tanto e falou: peça o que você quiser. Se você pedir até metade do meu reino, eu te dou. E aí a filha de Herodias chegou para Herodias e perguntou o que ela deveria pedir, provavelmente, né? E a Herodias falou: peça a cabeça de João Batista numa travessa, num prato de prata, né? E ela foi lá e pediu ao rei Herodes: eu quero a cabeça de João Batista. Só que o rei já tinha prometido que tudo que ela pedisse, ele daria a ela, até se fosse metade do reino dele. E aí ele, como rei, né? O rei não pode voltar atrás com a sua palavra, ficou triste e mandou arrancarem a cabeça do João Batista, que estava na prisão, e entregassem a filha de Herodias, né? Vamos lá, versículo 13, né? E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Na região e sombra da morte, a luz raiou. Vamos lá. Essa passagem fica lá em Isaías 9, versículos 1 e 2. Fala do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? É Jesus Cristo, né?
Fala da profecia de que as regiões de Zebulon e Naftali, que eram pagãos e estavam na escuridão, verá, né? A profecia falava verá, mas já viram uma forte luz. Este é Jesus, que é a luz do mundo. Se concretiza, no caso, essa profecia de Isaías 9, 1, 2, se concretizou agora sendo relatado em Mateus 4, 15 e 16, certo? Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esses versículos, né? A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Onde Jesus estava? Jesus estava habitando em Cafarnaum, que era uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Lembra a passagem de Isaías fala de Zebulon e Naftali, Jesus foi habitar em Cafarnaum, que ficava em Zebulon e Naftali, certo? O povo que estava assentado em trevas. Quer dizer o quê, irmãos? Trevas é o quê? É sinônimo de o quê pra gente? Trevas pode ser escuridão, pode ser ausência de luz. A ausência de luz, espiritualmente falando, seria o quê? A morte, certo? A vida de pecados, a ruína, certo? Quando você está em trevas, você não enxerga nada. Você não tem esperança porque você não está vendo nada. Entende? Quando a gente está num quarto vazio, a gente começa a tatear as coisas para tentar encontrá-la. Uma vez que a gente não encontra, a gente continua naquela, como se você tivesse perdido eternamente. Então, o povo dessas nações que estavam ali, Zebulon e Naftali, eles estavam o quê? Eles estavam assentados, estavam mergulhados em trevas, não havia esperança, eles estavam em pecado, entendeu? Eles estavam condenados à morte por causa do quê? Dessa vida na escuridão. Só que esse povo que estava em nas trevas, de repente viu uma grande luz. Imagine você num cômodo fechado, escuro, e de repente você vê um ponto de luz lá embaixo. O que a pessoa faria? Começaria a se guiar e andaria em direção à luz, porque quanto mais próximo você chega da luz, mais você consegue enxergar. E a gente tem que buscar o quê? Sair daquilo que a gente está, a escuridão, e caminhar para a luz. E quem é essa grande luz? Eu já dei até um spoiler aqui que eu passei falando, né? Jesus, que é a luz do mundo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus chegou ali como luz, né? O que é Deus? Deus é espírito, é luz e é amor. Então, Jesus chegou ali como luz para o quê? Para iluminar a vida daquelas pessoas, certo? Para salvar a vida daquelas pessoas. Para que aquelas pessoas pudessem serem salvas dessa escuridão, que seria a morte eterna, né? Para que essas pessoas pudessem ter a oportunidade de ter o quê? A salvação. Então, essas pessoas que estavam assentadas em trevas viram o quê? Uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Lembra, a pessoa que vive no mundo sem Jesus, certo? Sem o perdão dos seus pecados, é como se fosse um boi no matadouro. Imagine uma fileira de bois indo ao matadouro. Aqueles bois estão tão concentrados em seguir o seu caminho e ficar na fila, que eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que vai acontecer lá na frente. Se eles soubessem que eles estavam indo para a morte, provavelmente eles tentariam o quê? Fugir, né? No raciocínio, como se eles raciocinassem como um humano, né? Um humano sabendo que está indo em direção à morte, ele vai o quê? Pensar e se retirar daquele lugar, vai fugir dessa situação. Só que as pessoas que estão no mundo sem Jesus, sem Deus, em uma vida de pecados, estão tão cegas pelo pecado que elas não compreendem que elas estão em pecado, não compreendem que elas precisam se arrepender, não compreendem que elas precisam o quê? De Deus na vida delas. Então são como bois no matadouro, são como se estivessem sem o quê?
sem enxergar que eles estão condenados, né, a uma morte porque estão vivendo uma vida de pecado. Porque a recompensa do pecado é a morte, entendeu? Então, as pessoas que estavam à sombra da morte. O que é a sombra da morte? Pessoas que estavam caminhando para a morte. A luz raiou, quer dizer, Jesus chegou para essas pessoas que estavam caminhando como boi no matadouro e apresentou a eles uma luz da salvação. Alcançou o coração dessas pessoas, foi lá pregar o evangelho para que essas pessoas tivessem a oportunidade de se arrependerem de seus pecados, serem perdoados e serem salvos. Através de quem? De Jesus Cristo. Então, a luz raiou para essas pessoas. Então, se uma pessoa está caminhando para um buraco e chega alguém e fala, olha, meu filho, aí na frente você está caminhando para cair num buraco muito fundo onde você não vai conseguir sair mais. Mas se você fizer isso, se arrepender, fazer jejum, ser batizado, ter uma comunhão comigo, ser obediente a mim e dentre outras coisas, você não vai caminhar para esse buraco. Ao contrário, você vai viver e ainda vai ter recompensas quando eu voltar, vai reinar comigo, vai governar comigo, novo céu, nova terra, aleluia. E então Jesus fez isso. Jesus apareceu como uma esperança para aquelas pessoas que já estavam o quê? Sem esperança. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, lembra, João Batista chegou primeiro que Jesus, como mensageiro de Jesus, arrependam-se dos seus pecados, certo? E agora Jesus pregando também, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, Jesus, né, Deus Filho, chegou na terra naquele momento para o quê? Para salvar a humanidade. Então não é mais tempo de ficar no pecado, não há mais tempo para ignorância, né? Para falar, para a gente ficar naquilo achando, eu fiz isso porque eu não sei, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia. Não há mais tempo para ignorância, não há mais tempo para ficar pecando, não há mais tempo para falar, não, amanhã eu me conserto, mas agora não é o tempo. Não é mais tempo para você achar, não, eu posso continuar pecando hoje, mas amanhã eu vou para a igreja. O amanhã, irmãos, talvez não chegue para algumas pessoas. A gente não pode contar com o amanhã quando a gente está afastado dos propósitos de Deus. Deus tem a misericórdia de todos nós. Irmãos, mas hoje é o dia para alcançarmos a salvação. É o hoje. Hoje é a chance de conseguirmos a nossa salvação. A gente não pode ficar deixando, protelando para amanhã, para amanhã, para amanhã, que pode ser que amanhã não chegue. Lembre, o maligno, o inimigo, está buscando a quem tragar. O desejo dele é que todas as pessoas pequem e morram, né? Mas, enfim, então Jesus anunciou isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E aí a gente vai terminar agora falando deles, né? Terminou os primeiros discípulos de Jesus, Simão Pedro, né? E o irmão dele, André, né? Falando ainda no versículo 17, né? A gente já leu, né? João Batista em Mateus 3:2, mensagem dada no deserto por João Batista, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Então, João Batista anunciava: o reino do céu está perto. E Jesus disse: o reino porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, João Batista anunciou a vinda de Jesus e Jesus anunciando que ele chegou, que era ele. E é isso, meus irmãos. Eu não queria ficar muito longo.
E aí a gente vai continuar, a gente vai recapitular um pouco no próximo vídeo. E a gente vai continuar até o versículo 25, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.